Boa tarde! Chegamos aqui novamente para concluirmos então a explicação do capítulo 13 de 1 Coríntios, que está falando o caminho do amor, porque ontem, a hora que eu finalizei o capítulo 12, aqui Paulo termina dessa forma, mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. E aí aqui diz no capítulo 13, o tema é o caminho do amor. E eu vou te explicar detalhadamente, né, cada versículo e vamos à oração. Deixa eu só escrever aqui o semeando, criando hábito. Obedecer, né? Tem que obedecer ao Pai. O Abba Pai. Vamos lá. Deixa eu fixar o comentário. Então vamos. Paizinho querido, muito obrigada por essa tarde tão maravilhosa, por esse sol que já deu esquentadinha, apesar de eu amar o frio. Mas de qualquer forma, muito, muito obrigada, Pai, por este momento. Eu me coloco aqui diante da Tua presença para trazer a Tua palavra, a revelação daquilo que o Senhor trará através da minha vida, para mim, para quem ouvirá. E aqui eu me rendo plenamente em Tuas mãos. Assim eu te louvo, te bendigo e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Então, ontem, só para estar dando assim uma inteireza, né, do que a gente vai falar do mais completo hoje. Aqui está dizendo assim no capítulo 12, acerca dos dons espirituais e acerca do corpo de Cristo, como cada um tendo a função ali de apóstolos, de profetas, né, de mestres, operadores de milagres, entre tantos outros. E Paulo diz assim, no final desse capítulo, não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo marcado pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de curar, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. E qual que é esse caminho muito melhor? É o caminho do amor. E aí vamos ler ele agora. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que é que eu faça, sem amor estou falido. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que não importa aqui você falar a língua dos anjos, estar no êxtase dentro desse momento aí, né? Aqui está dizendo que não adianta você revelar todos os mistérios, não adianta você ter uma fé enorme de dizer para uma montanha pule daqui para colar, né? Não adianta você dar tudo que você tem para os pobres, ser queimado na fogueira, se você não tiver amor. Você é uma pessoa falida.
E aí eu fico aqui pensando, né, na hora que eu li, na hora que eu li outras versões, fiquei ali analisando, o Espírito Santo me trouxe algo que eu nunca tinha pensado. Porque o que é o amor do Pai? A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Se ele é amor, eu preciso ter Deus na minha vida. Concorda comigo? Então, se não, sendo Deus o amor, ele é fundamental na minha vida. E aí a gente faz um pouquinho de análise. Vamos lá, juntos, vamos nessa linha de raciocínio aqui, ó. Deus é amor. Só que ele amou, a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, significa o quê? Que o amor de Deus, porque ele é amor. Então, vamos voltar em alguns versículos que colaboram para a nossa compreensão disso. Deus é amor e ele fala, e ele diz, né, que tudo o que falamos, tudo que sai da nossa boca é aquilo que o nosso coração tá cheio. Então, quando Deus, ele simplesmente fala, eu vou mandar uma solução para a humanidade diante do pecado de Adão e Eva, ele simplesmente abriu a boca dele e despejou o amor de Jesus físico. Ele falou assim, você vai, né, como que eu posso dizer? Deus, né, Jesus era Deus também, né, cada um dentro da sua função ali. Mas ele falou assim, quem eu enviarei? Aí Jesus falou, envia-me a mim, Pai. Eu tô aqui, eis-me aqui. Então, esse amor que já era gerado em Deus, já estava ali em Deus, em 1 Gênesis 1:1, porque ali estava Jesus, porque ele era o verbo e ele se fez carne. Ali estava o Espírito Santo, porque quando Deus falou, o Espírito Santo fez acontecer, né? Então, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estava ali no início da criação do mundo, porque eles já existem, né? Então, se sendo Deus amor, e ele fala que se eu não tiver amor, não importa qual milagre eu faço, não importa se eu morro, não importa eu saber a língua dos anjos, significa assim, ó, Deus simplesmente está dizendo através dessa palavra para nós, olha, não importa qual é o poder que você tem na terra, seja o de falar em línguas, seja o de morrer como mártir, seja, vamos ver o que mais ele colocou aqui, revelar todos os mistérios da terra, não importa qual seja o poder, seja dinheiro, seja riqueza, seja bem, seja o que for, se não tiver Deus, que é amor, de nada adianta. Tá dizendo aqui, ó, sem amor estou falido. Aí continuando, o amor nunca desiste, né? Só que como o amor nunca desiste? Porque Deus, ele não desistiu de nós. Ele viu, ele sabia que Adão e Eva iria pecar. Mas o amor dele é tão transbordante, porque tudo que ele tem é amor. É a ação de Deus, é amor, né? Dentro disso, o que ele fez? Ele não desistiu. Ele não desistiu de amar o ser humano, ele não desistiu de amar Adão e Eva, ele não desistiu de amar a descendência, ele não desistiu em nenhum momento nem de mim, nem de você. Então, esse é o verdadeiro amor, porque não adianta a gente ter riqueza, não adianta a gente ser Marte, não adianta a gente ser a pessoa mais inteligente do mundo, criar inúmeras coisas, se não tiver Deus, de nada adianta. A gente é como uma pessoa falida. Por quê? Porque uma coisa é Deus ser aperfeiçoado na criação dele, que sou eu e você, e a glória e a manifestação do poder ir para ele novamente, porque em todo momento Jesus, ele não se engrandeceu. Em nenhum momento Jesus falou, eu sou o cara, eu sou o tal.
Em nenhum momento, Jesus o tempo todo falou assim, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Foi por amor, foi por amor. Então, a obediência e a caminhada de Jesus na terra só foi para exaltar o Pai. E assim é comigo e assim é com você. Então não adianta a gente ter riqueza, não adianta a gente ser a pessoa mais poderosa. Vamos colocar assim, né, em termos de nomes, né? Tá lá agora uma briga do Biden e do Trump, né? Então, não adianta eles terem poder se eles não tiverem Deus. Eles podem ser o presidente da república mais top do mundo, né? Vamos colocar aí o que fez o Tesla lá, como que é o nome dele? Esqueci, alguém sabe me dizer o nome dele aí na live? Esqueci o nome dele. Alguém lembra do nome dele? O que fez o carro Tesla e tá com a tecnologia aí extremamente avançada? Elon Musk, lembrei. Elon Musk. Então, não adianta ter todo o conhecimento, ter todo o dinheiro, ter dinheiro para fazer teste aí de foguete, vai e volta. Se não tiver Deus, se não tiver amor, é uma pessoa falida. É isso que Papai do Céu está dizendo aqui. Todo ganho para a sua própria glória não é amor, não glorifica o Pai. Então, aqui ele está dizendo, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, se não tiver amor, se não tiver Deus, se não for através de Deus, de nada adianta, de nada adianta. É uma pessoa que sem amor estou falido, sem Deus estou falido. Por isso que a Bíblia fala, ninguém consegue ter êxito sem Deus. Né? A Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer. Porque Deus é o soberano, é o amor maior, é a manifestação de tanto amor que, gente, é inconcebível explicar o amor de Deus. Eu acredito que a forma mais prática que ele fez foi dando seu filho por mim e por você. Ele falou assim, olha, eu não vou só falar que eu te amo, eu vou mostrar em atitude que eu te amo. Eu vou dar o meu bem mais precioso, é o meu filho, por amor a você. Então, isso é amor. Eu não tenho filhos ainda, mas se eu tivesse, eu jamais daria. Ninguém que é pai e mãe daria seu filho para morrer por uma pessoa cruel. Ninguém dá. Porque Deus é um amor, né? Quem é pai e mãe é um amor tão grande que é inconcebível. Mas Deus fez isso por mim e por você. Por quê? Porque Ele é amor. Ele é amor. Então, sem Deus em nossas vidas, não importa o êxito que a gente tenha, não importa o quanto de dinheiro a gente tenha, não importa o quão poderoso na terra a pessoa seja, se ela não tiver Deus, ela é uma pessoa falida. E aí aqui Deus vai dar assim, ó, continuidade da explicação também desse amor. O amor nunca desiste. Em nenhum momento Deus desiste de nós. Se você conheceu Jesus, você saiu da igreja, ou se você nunca conheceu a Deus, aqui ele está dizendo, o amor nunca desiste. Então Deus nunca desiste de você. Não importa o seu pecado, não importa a sua condição, não importa, ele fala, vinde a mim como estais. Então, o amor nunca desiste. O amor verdadeiro, o amor segundo o padrão de Deus. Aí que mais que ele fala a respeito do amor? O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Ou seja, o que Jesus fez? Ele se preocupou conosco do que com ele. Porque se ele falasse assim, meu Deus, eu vou ter uma lança enfincada em mim, na minha carne. A gente sabe, a gente fura o dedo, qualquer coisinha já dói. Imagine uma lança transpassada, uma coroa de espinho na sua cabeça. Você ser pregado, gente, você tem noção? Acho que era talvez o tamanho dessa caneta aqui, ou maior, né? Né? Que falam pregos, mas era enfincado aqui, ó, não na mão, porque senão não aguentaria o peso, iria rasgar o corpo, né? Então, enfincado nas mãos aqui e nos pés.
Você tem noção? Olha, quem assistiu aquele filme da ressurreição de Jesus lá do Mel Gibson, né, da morte de Cristo? Gente, olha, eu saí chorando e toda vez que eu lembro, toda vez que me remete a alguma coisa nesse sentido, eu não consigo não chorar. Tamanha agonia, tamanha dor, foi tanta dor que Jesus, ele suou sangue. Esse amor não tem preço, não é inexplicável. É inexplicável, porque ninguém passa isso por ninguém, a não ser Jesus que fez por nós, porque o Pai falou com o Filho, e o Filho falou, Pai, conte comigo. Amor maior do que esse não há, não há, não há. Não tem como viver sem Deus, não tem como. A pessoa que vive sem Deus, sem comunhão com Deus, ela só existe. Ela não tem uma vida, ela só vive assim, né? Tipo, eu existo. Só. Mas quem tem Deus e anda com Deus e tem profundidade com Deus e ouve a voz de Deus e sente a majestade do seu amor, é impossível ficar sem ele. E aí você vai agir como? Como ele. Porque quando você vê alguém passando fome, você não vai só orar e falar, Deus te abençoe. Você vai servir ali, você vai dar o alimento para aquela pessoa. Por quê? Porque o amor, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Se você vê uma criança na rua com frio e você tem possibilidade de dar uma blusa, você vai dar. Por quê? Porque esse é o amor de Deus que faz e acontece através de nós. Quem tem um amor, que é Deus, vai agir como ele agiu. Eu sou prova viva disso. Quando Deus pediu para eu renunciar à minha profissão, eu renunciei e eu vejo o cuidado de Deus, Deus usando as pessoas para me abençoar diante daquilo que eu preciso. Isso é o amor de Deus. Porque a pessoa não olha só para o que ela tem, né? Ela vai falar assim, não, mas tem aquela ali, ó. Aquela ali tá precisando, aquela ali vive de fé. Aquela ali, ó, necessita. Eu vivo isso, eu vivo o amor de Deus através das pessoas. Então é isso, gente. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Vamos continuar. O amor não quer o que não tem. O amor não quer o que não tem. A gente não vai desejar algo que tá fora do padrão de Deus, tá fora daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Porque, de alguma forma, a gente vai querer e caminhar dentro da vontade do Pai, né? Aí aqui ele diz, o amor não é snob, né? O amor não se vangloria, o amor não ignora a necessidade do outro, o amor não ignora a necessidade de um irmão, de um parente, de uma mãe ou quem quer que seja. Não é snob, porque se Deus fosse snob, ele jamais olharia para mim e para você, porque somos pecadores. Ele tirou a gente do lamaçal do pecado, da podridão do mundo. Então não é snob, ele não pensa em si mesmo. Aí aqui está dizendo, não tenha mente de soberba. Não tenho a mente soberba. Por que soberba? Porque quer tudo só para si. Só para si, não é isso, esse não é o amor do Pai. Esse não é o amor do Pai. Aqui diz que o amor não se impõe sobre os outros. Eu não preciso achar que eu sou melhor do que ninguém. Porque não somos, para Deus somos todos iguais, somos filhos amados do Pai. Somos filhos amados do Pai. Aqui diz que o amor, ele não age na base do eu primeiro. Eu primeiro. Por quê? Porque se Jesus fosse pensar assim, ele não ia falar, eu vou pensar em mim, não vou morrer. Entendeu? Ah, não, dá tempo, porque não. Ele não pensou nele mesmo. Ele pensou no outro, na necessidade, na minha necessidade, na sua necessidade. Aí aqui diz ainda assim, ó. O amor não perde as estribeiras, que é a paciência, né? O amor, ele é cuidadoso. O amor não é, às vezes, esse rompante que a gente tem. Quantas vezes a gente teve rompantes de ira? Isso não é amor. Isso não é amor, porque o amor, ele não faz isso,
não perde as estribeiras, né? Aí o amor não contabiliza o pecado dos outros. Então, mas aquele ali peca mais do que eu, aquela ali peca mais do que eu. Não, todos somos pecadores. O que conta é a misericórdia de Deus para conosco. Claro que, óbvio que você não vai querer competir pecado, né? Isso é fora de questão. Não existe, porque ele peca mais, deixa eu ver se eu peco mais do que ele, né? Não, tá repreendido em nome de Jesus. Né? A gente não pode contabilizar pecado, a gente tem que contabilizar santidade. Olha, estou me santificando mais. Então o outro não consegue, eu vou orar para ele. Eu vou orar para que aquela necessidade dele seja resolvida, porque se a nossa foi com Deus, as nossas questões foram com Deus, a gente ora para que o outro também alcance a mesma misericórdia, o mesmo domínio próprio, a mesma intimidade. Isso é amor. Aí aqui ele fala o quê? Não festeja quando os outros rastejam. Então a gente não se alegra com a desgraça do nosso irmão. A gente não se alegra, né? Que nem agora, por exemplo, tá tendo um caso extremamente difícil, né? De uma cantora famosa que o esposo abusou já de outras mulheres e acabou abusando de uma criança, né? Então, quer dizer, coitado desse homem. Claro que ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Vai ser provado lá, tem todo um mecanismo aí, né? De defesa, provas e pessoas aí se colocando e dizendo o quanto sofreram com tudo isso. Mas aqui tá dizendo assim, eu não vou ficar feliz porque ele caiu. Por quê? Porque é a queda de um irmão. Porque é uma queda de uma pessoa que não teve ainda encontro com Deus, não teve um encontro verdadeiro com Deus. Uma pessoa que conhece Deus superficialmente. Porque quando você conhece Deus na profundidade, você passa a ter nojo do pecado. Você mata a sua carne. Porque, gente, é tão mais importante a gente obedecer e alegrar o Espírito Santo que habita em nós do que cometer algum ato para benefício próprio. Então, esse é o amor do Pai, porque o amor dele é tão grande, tão transbordante em nós que a gente passa a ter nojo do pecado, nojo de fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Ele não teve o encontro que ele tem ainda a possibilidade, porque enquanto Jesus não volta, ainda há esperança. Né? Eu não vou ficar feliz por conta disso, primeiro porque o nome de Deus acaba indo para a lama. Uma esposa que era adoradora ou é adoradora, com seus filhos, tudo para a lama. Tudo nome para lama, isso é terrível. Isso é terrível, a menina que foi abusada, a família da menina. Então, gente, vamos orar para que Deus convença, o Espírito Santo convença, e essas pessoas possam ter um encontro de verdade com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, porque eu e você estamos sujeitos a cair, eu e você estamos sujeitos a pecar. Mas aprove ao Senhor que a gente fique firmado, né? Porque ele fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Isso é verdadeiro amor, não é olhar para essa situação e falar bem feito, é porque é filhinho de papai rico. Não, é um homem que pecou, que errou e vai ter que pagar sim pelos seus erros, mas que de alguma forma ele possa ter um encontro com Deus, ele possa realmente se converter e receber esse amor do Pai, porque quando recebemos o amor do Pai, não tem como mais viver sem esse amor, a gente não consegue respirar se Deus não tiver todos os dias falando conosco, todos os dias nos enchendo da sua graça e do seu amor. É impossível permanecer nesse mundo sem o amor de Deus, sem respirar o amor de Deus, sem estar indo buscar na fonte o amor de Deus. E ainda aqui ele diz assim, o amor tem prazer no desabrochar da verdade. E é isso, a gente ora agora, vamos colocar essa situação ainda, que a verdade venha e que se prove aquilo que foi feito de fato,
para que haja justiça de Deus, porque Deus, Ele é a verdade, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos orar, vamos contribuir para que tudo colabore com a verdade que está em Deus. A verdade que está em Deus. O que o amor faz? Ele não tolera qualquer coisa. O amor verdadeiro, ele é equilibrado. O amor verdadeiro, ele é equilibrado, né? Que nem eu vi aqui essa semana, ontem, para ser mais específica, estava aqui na internet e aí eu passei a ver algumas coisas cristãs e aí entrou um rio de uma pastora que estava apanhando, né, do marido. E aí logo depois eles, né, filmaram, alguém filmou, sei lá como que foi feito. E aí depois ele vem se retratar dizendo que ele havia pedido perdão para a esposa e que isso jamais voltaria a acontecer. Mas o amor tem coisas que, né, tolerar até que ponto? Ela fala ali com o rosto não de perdão, mas de muita dor e opressão, né? Então o amor aqui ele tolera, sim. Ele tolera, mas tudo, de alguma forma, ali tem um limite, né? Eu creio que o amor de Deus por nós, ele tolera os nossos pecados, ele tolera as nossas falhas. Mas a gente também tem que saber o que, se de fato é amor que o outro sente. Porque quem ama não bate. Deus não bate na gente. A Bíblia diz que o homem ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela esposa, ele não bateu na esposa. Ele não bate em nós, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos corrige em amor. Em amor. Em nenhum momento você vê Deus falando, aquele ali pecou, eu vou matar. Em nenhum momento Deus fala isso. Ele poderia, ele é o dono da vida e da morte. Vou acabar, eu tenho o poder de acabar infeliz, buf, mata. Não. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande por nós que ele tolera muitas coisas. Até a volta dele. Tudo tem um limite. Até para Deus tem um limite. Até a volta dele. E aí se esgotou a possibilidade, a não ser que a pessoa fique aqui para o segundo arrebatamento. Eu não quero, quero subir já no primeiro em nome de Jesus, né? Então, mas tudo tem uma tolerância, né? Mas o amor de Deus para conosco é assim. Até nós. A gente erra. Se ele vê que a gente não quer mudar, ele vai mudar a estratégia. Ele vai mudar a tática para realmente nos convencer para que a gente saia disso. Aí aqui ele diz assim, ó, o amor confia sempre em Deus. Por quê? Porque quando você confia em Deus, você vai confiar em Deus em tudo, porque ele já sabe o seu passado, ele sabe o seu presente e ele sabe o seu futuro. Então quando ele te orienta, quando ele te dá uma orientação, quando ele te guia, ele sabe o que ele está falando. Se ele fala assim, filha, não vai por esse caminho, ele sabe. Por que você não deve ir por esse caminho? Se ele fala, filha, não compra isso, não compre. Filha, não aceite esse convite, não aceite. Filha, não vai para essa igreja, não vá. Filha, não vá para esse lugar que eu não tô lá, não vá, obedeça. Então, você vai confiar. Como que você confia em Deus? Quando você pede instrução diante de qualquer coisa e você recebe a palavra de Deus, seja a palavra, seja a voz do Espírito Santo, seja um louvor, seja uma mensagem, seja um profeta de Deus, né? Por isso que você tem que ter o discernimento de espírito para saber se vem de Deus ou não, não é assim? Então, significa o quê? Que eu e você devemos sempre confiar em Deus. Que mais? O amor de Deus, ele sempre procura o melhor. Deus nunca vai falar para você, entregar algo que ele não tem algo melhor para te dar, né? Tem até uma figura que roda também na internet, que é uma criancinha, uma menininha, e ela tá com um ursinho na mão, e Jesus tá com o urso aqui atrás, grandão, e aí ele fala, entrega para mim, confia em mim, né? Por quê? Porque ela, mas eu vou ficar sem meu ursinho, mas ele vai dar um urso maior, ele vai dar sempre melhor, porque os pensamentos de Deus são maiores, mais altos e melhores, nunca para nos causar dor, e sim paz, e fazer com que tenhamos aquilo que almejamos. O amor de Deus, ele é
incrível, ele é inexplicável. Só quem sente sabe a alegria de viver dentro desse amor. E aí aqui o amor nunca olha para trás. Por quê? Porque você vai perdoar, né? Você não vai olhar, aquela pessoa fez aquilo comigo e vai ficar toda vez lembrando, mas aquela pessoa fez aquilo comigo, né? Não, o amor nunca olha para trás, ele sempre vai perdoar e olhar para frente. Porque imagine se Deus lembrasse de todos os nossos pecados. Tati, mas você lembra o que você fazia? Não, Deus não fala isso. Minha filha, porque você fazia isso, isso, isso. Não. Ele fala que quando nos arrependemos do pecado, ele lança fora, ele esquece. Se o próprio Deus não lembra, para que a gente vai lembrar do pecado do outro, da falha com o olho do outro conosco? A gente perdoa e deixa para trás. Aí ele fala assim, mas o amor prossegue até o fim. Que aí é a persistência diante da direção de Deus. Ele não desiste. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Por quê? O completo, eu creio que é quando a gente vai estar na glória com Deus, a plenitude da verdade, a plenitude sem pecado, a plenitude daquilo que é o mais perfeito. Deus é perfeito, mas a gente vive num mundo corrompido. Então, quando o completo chegar, que é o arrebatamento, que é a igreja lá com Jesus nos céus, né? Aí, esse completo, aí diz assim, chegar tudo que é incompleto, em nós deixará de existir o choro, a lágrima, o ranger de dentes, a tristeza, a apatia, as lutas e tribulações. Tudo isso vai deixar de existir, porque vai ser glória em cima de glória. E aí ele diz assim, quando eu era bebê no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Aqui Paulo está falando da maturidade, do crescimento que a gente tem que ter na palavra, conhecimento espiritual, amadurecimento intelectual, o amadurecer do homem. Então, quando eu era bebê, eu tomava leitinho. Agora que eu não sou mais bebê, eu vou comer alimento sólido, né? Eu vou agir como uma pessoa adulta, eu não vou mais agir como um bebezinho. Porque aquele. Não, somos adultos. Adultos ter maturidade cristã em tudo. Na inteligência, nas emoções, no corpo, na alma, no espírito, em tudo. Aí aqui ele fala assim, hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito tempo. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Quem é o sol? Sol da justiça. Sol está aqui com letra maiúscula, é Jesus. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como ele nos conhece, que é quando a gente estará lá com Deus nos céus, né? Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Então, em outra linguagem que eu li aqui é a fé, a esperança e o amor. E o que é o mais importante desses 3, da fé e da esperança, é o amor. E quem é o amor? Senão o Pai. Quem é o amor, senão Jesus? Então, que eu e você estejamos firmados em Jesus. Que eu e você estejamos inundados desse amor verdadeiro. Que eu e você, em tudo que façamos aqui na terra. Porque aqui está dizendo assim, assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor estou falido. Então, vamos traduzir isso para o que deveria ser feito. O que importa é o que eu digo em amor, que eu creio em amor e que eu faça tudo em amor. E aí sim eu não serei uma pessoa falida.
Eu serei uma pessoa que caminha rumo à vitória, que caminha rumo à excelência daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Bom, vamos orar? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Tá tudo muito claro? Eu creio que sim, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês que estão online? Bom, então vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque Tu és o amor maior que está em nós e age através de nós. Meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir pela Tua graça, pelo Teu amor, pela esperança, pela fé. Pai, que tudo que façamos aqui na terra, estejamos fazendo dentro do amor que é o Senhor que transborda em nós e através de nós. Através de Jesus que nos deu a salvação, através do doce, querido e amigo Espírito Santo que habita dentro de nós, que possamos estar, Pai, alinhados neste amor, firmados neste amor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, Pai, eu te louvo e te bendigo pela oportunidade de ser amada por Ti, de receber esse amor tão grandioso, esse amor que inunda o meu ser, o qual eu posso dizer, eu não vivo sem Ti. A razão da minha existência é Te amar, Te honrar e Te engrandecer. Eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então amanhã estarei novamente com vocês lendo a linguagem da oração, que é o capítulo 14, ele é bem extenso, ele é até o 40, mas eu farei à noite às 20 horas, amanhã às 20 horas, e aí te espero então amanhã, quinta-feira às 20 horas, neste mesmo canal. Amém? Lembre-se, curta, compartilhe, olha o aviãozinho e se inscreva no canal. Vamos compartilhar, vamos encaminhar, vamos semear a palavra de Deus. Amém? E você é aquele que vai ofertar na minha vida, que Deus te abençoe, que Deus te retribua 100 vezes mais e que a graça do Senhor esteja sobre ti e o amor dele seja transbordante em você e através de você, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.